Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 1º de março. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,03%, um candle de indefinição, ainda dentro do seu movimento de baixa. E observe aqui no gráfico, mais para trás aqui no gráfico diário, que o Ibov permanece abaixo dessa região, ou seja, tentou voltar para cima dessa região de antigo suporte, né, que foi perdido, aqui funciona como suporte, aqui era resistência, e agora passa a voltar a funcionar como um patamar de resistência. Testou essa região e não conseguiu voltar para cima desse patamar. Ibov gera alguma sinalização mais positiva pelo gráfico diário se conseguir preferencialmente terminar um pregão em alta fechando acima da máxima do pregão de hoje, localizado em 86.260, pois pode simplesmente oscilar aqui acima e perder força e voltar aqui para baixo, considerando que a tendência ali do G60 continua sendo uma tendência de baixo, ou seja, pode vir aqui em cima e voltar a baixo. Inclusive o pregão de hoje começou de forma mais forte, mais positiva, e terminou perdendo força logo na sequência. Olhando aqui para os patamares de suporte mais abaixo, já cheguei a citar nas últimas videoanálises, agora tem aqui na faixa de 84.260. Cheguei a citar na última videoanálise as retrações aqui de Fibonacci em cima desse movimento de subida, mas em termos de suporte um pouco mais elevante, fica aqui nessa região, por volta ali da região dos 84.200 a 84.000 pontos, faixa que eu identifico como um suporte mais próximo para o índice Bovespa nesse momento. A perda da mínima pregão de hoje potencializa aqui a movimentação para baixo nessa correção atual do índice Bovespa. Na sequência, futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Seguindo aqui futuros, então nós tivemos aqui pelo gráfico de 60 minutos a continuidade da tendência de baixa. Como eu disse aqui, começou o pregão de forma mais negativa, mas reverteu forte para cima e não conseguiu sustentar. A tendência segue sendo de baixa, enquanto não voltar para cima dessa região aqui, a tendência continua sendo de baixa no mini índice, ou seja, enquanto não voltar para cima de 87,050, a tendência é de baixa. Logo, movimento de subida um pouco mais travado e tendendo a gerar movimentação novamente para baixo, ou seja, dentro desse cenário que acabou aqui, confirmando um fundo no gráfico de 60 minutos, traz a possibilidade de trabalhar na ponta compradora através de um gráfico de menor periodicidade a favor de fundos ascendentes no gráfico de 10, 15 minutos ou até mesmo 5 minutos, visto que a volatilidade está mais alta. E a outra alternativa seria mais na ponta vendedora, se proporcionar sinalização de topo no G60, abaixo principalmente de uma região aqui na faixa de 86.600 pontos. Na sequência, dólar no pregão de hoje, tendo de indefinição, bastante volatilidade no dólar, jogando o G60 no pregão de hoje. Abriu o pregão proporcionando um longo pivô de alta, retomada da tendência de alta no G60, mas não conseguiu confirmar, gerar a superação dessa máxima, volta forte para baixo, fecha abaixo do gap, gerando a sinalização negativa em relação à tendência de alta, e na sequência consegue reverter tudo novamente para cima, mas ainda assim acaba o pregão abaixo desse nível, ou seja, se a gente pegar em termos de topos e fundos, a gente tem de novo aqui uma tendência indefinida, montou uma tendência de alta, mas ficou com a tendência indefinida devido a esse topo mais baixo que o topo anterior. Então o dólar dentro desse cenário aqui, enquanto não gerar uma sinalização aqui para cima, está dentro de um movimento de baixo no Z60, fica um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora. Lembrando que a tendência ficou indefinida. Então, dentro desse cenário, um risco um pouco maior, mas o fato que se abrir mais forte para cima, considerando o movimento de alta do gráfico diário, então fica um pouco mais para se trabalhar na ponta compradora. Na ponta vendedora, o ideal seria após a perda dos 3.249, reforçaria um pouco mais trabalhar na ponta vendedora. Na realidade, o cenário apoiaria mais a operação na ponta vendedora em cima do dólar, visto que nesse momento ainda continua em cima desse patamar aqui, é um patamar mais relevante de resistência, que agora que veio para funcionar aqui como suporte, mas voltou para baixo e agora permanece acima desse nível. Então, se permanecer acima desse nível, gerando sinalização mais forte para cima, cenário mais para a ponta compradora. PTR4 no pregão de hoje, queda de 2%, fechando abaixo do gap aqui dos R$ 21,14, aumentando a chance de ter uma correção um pouco maior. A mínima de hoje R$ 20,76 e esse topo aqui anterior R$ 20,62, ou seja, nesse momento fica aqui um pouco mais para testar essa região de suporte na faixa dos R$ 20,62 a R$ 20,52. Lembrando que eu já comentei na última videoanálise, ela chegando nessa região aqui, não ganhando muita força para baixo, traz a possibilidade de
planejar aqui uma operação na ponta compradora, pensando mais em swing trade na PTR4. Na Vale 3, final da tendência de alta já tinha gerado um primeiro sinal no pregão passado, na perda da mínima desse pequeno fundo aqui na faixa dos 44,71. Hoje fechou abaixo dessa região com queda de 1,33%, testando aqui o gap, mais um nível de suporte e fechando abaixo desse gap. Então, o próximo nível de suporte mais relevante para a Vale 3, localizado aqui na casa dos 43,75 até uma região ali dos 43,55. Abaixo disso já seria essa outra região que eu já citei na última videoanálise, esse topo aqui com esse gap de alta na Vale 3. Então, nesse momento, tendência indefinida pelo gráfico diário, ficou mais esticado para baixo no G60, trazendo a chance para quem trabalha um pouco mais de day trade em cima da Vale 3, de se ter algum repique de alta em relação a todo esse movimento de baixa no próximo pregão. Mas lembrando, a tendência de baixa no G60, trazendo a possibilidade de se trabalhar com topos descendentes pelo gráfico de 60 minutos. Lame 4, pregão de hoje, cheguei a recomendar uma compra na Lame 4, baseada, basicamente, o ativo aqui proporcionou no pregão passado a superação da máxima do topo anterior, batendo num nível de resistência ali na faixa dos 17, próximo dos R$ 17,28, ao máximo de 17,25. No pregão de hoje, o ativo abriu confirmando aqui um forte fundo no gráfico 60 minutos, ou seja, uma abertura muito forte para cima, um candle forte de alta, já batendo na máxima do dia anterior, na expectativa de proporcionar justamente o pivô de alta, e olhando para o gráfico semanal, de uma saída aqui dessa região de resistência do gráfico semanal, considerando que já aconteceu no pregão anterior do gráfico diário, recomendei comprar na superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima, na expectativa de pegar pelo menos o tamanho desse candle para cima. Começou até bem a operação, chegou aqui a gerar na faixa aí de 1%, mas perdeu força e veio aqui embaixo, acionou a nossa saída na perda da mínima deste candle do G60. Observe que aconteceu logo na sequência, volatilidade bastante forte, foi lá em cima novamente e terminou o pregão gerando sinal de enfraquecimento aqui desse movimento de subida no primeiro momento. Então essa operação trouxe aqui uma perda de 1,85%, capital total menos 0,39%. Olhando aqui para MGLU3 ativo que está dentro de uma tendência de alta. Observe que o principal nível de suporte neste momento para o ativo é o topo anterior que foi rompido, ou seja, o possível pullback que pode ainda acontecer no ativo, na faixa dos 86 e 48, principal nível de suporte. Seria mais interessante que essa correção fosse um pouco maior no tempo ou no preço, para buscar uma entrada aí na ponta compradora em cima desse ativo, visto que a correção mais curta traz uma expectativa menor, ou seja, de relação risco-ganho, uma entrada aqui, por exemplo, na superação dessa máxima, até mesmo que o topo já está mais próximo do que o tamanho que seria o stop dessa operação, ou seja, a diferença percentual para aqui é menor do que essa diferença percentual do que seria um stop nessa posição. Então me chamaria mais atenção se tivesse algo aqui um pouco mais para baixo, mas enfim, é um ativo para manterem no radar, que é um ativo que vem perdendo pouca força em relação a essa queda que está vindo aqui para o Ibovespa nesse momento e de maneira geral no mercado. Pegando até como exemplo aqui a Uzi Minas no pregão de hoje proporcionando queda de 4,22%, ou seja, não conseguiu se sustentar acima dessa região de topo anterior, fechou abaixo não só do topo como também do gap e anulou sua tendência de alta, perdendo a mínima desse fundo aqui. Então é uma sinalização negativa, perde a mínima da semana passada, depois de um longo movimento de subida e de um movimento mais travado para cima nas últimas semanas, que a gente pode ver em termos de tendência de alta, que rompia o topo anterior, mas não conseguia ir muito além desse topo anterior. Aqui aconteceu a mesma coisa, não foi muito além, já voltou aqui forte para baixo, traz uma sinalização de mudança dessa tendência, podendo trazer uma tendência de baixa aí no curto prazo. O fato é que no curtíssimo prazo a tendência já é de baixa no G60, assim como a Vale 3 está esticada para baixo, tende a trazer algum tipo de correção no G60, mas essa correção poderia trazer a oportunidade de entrada ali pelo gráfico até de 60 minutos. Essa região aqui que foi perdida já tende a funcionar como um patamar de resistência para o ativo, uma região por volta dos R$12 até um patamar um pouco mais acima ali na faixa dos R$12,15. Por último, HGTX3 ativo que já tinha comentado nas últimas análises, mas é um papel ainda para se monitorar, ainda encaixaria a possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora, está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, apesar da tendência do gráfico semanal nesse momento ser uma tendência de baixa, mas está dentro de um movimento de alta e aqui passando por um processo de correção. Então, dentro desse movimento de subida, uma correção aqui e uma sinalização de fundo seria uma das alternativas. Lembrando, se ela romper a máxima do pregão de hoje, que é 23,34, do pregão anterior 23,35, enfim, rompendo essas duas máximas, pelo G60 geraria um pivô de alta.
Então seria interessante não só a busca dessa entrada, mas também que esse papel conseguisse fechar-se aqui de forma mais forte para cima no G60, para trazer uma expectativa maior desse movimento acontecer rumo à resistência ali na casa dos R$ 23,95. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.